Irmãos, no sermão passado, em Hebreus, o autor precisou ser contundente com os irmãos. Obviamente, vida prática cristã não é um jardim de infâncias. Nós vimos isso, não é um carrossel, uma roda gigante. Coisa séria. Aliás, quando eu levo as crianças ao parque de diversões, eu vejo os olhinhos delas brilhando e o meu bolso sangrando. Vocês também têm essa mesma experiência, né? A empolgação é grande empolgação. A bateria deles nunca esgota. Por mais tempo que a gente gaste ali, nunca é suficiente. Eles são insaciáveis. Lógico que são crianças. A gente sabe disso. Eles não têm noção de tempo, eles não têm noção do dinheiro. Eles só querem pular, gritar, eles querem correr, extravasar e as multiformes tipos de brincadeira que tem ali, e eles tomam muitos picolés, comem todos os tipos de guloseimas, não estão preocupados com relação ao peso deles, a glicose, gordura visceral, nada disso incomoda eles, e parece que eles nunca engordam, né? Todos nós já também tivemos desse lado da vida. Nós já fomos crianças também, a gente curtia muitos parques de diversões, mas isso não nos seduz tanto assim, né, irmãos? O máximo que acontece com alguns barbudos aqui, que ainda curtem alguma montanha-russa ou ainda uma autopista, muitas vezes o papai e a mamãe até que entra na brincadeira e se esforça também naquela adrenalina, mas é só um pouquinho mesmo. A gente já não tem coluna suficiente para suportar o rojão, né? A gente já não tem mais fôlego, não tem tanto pulmão assim para aguentar aquela correria toda. Depois de tudo isso, depois daquela festa toda, depois daquele evento todo, de ver os nossos recursos se esvaírem rapidinho, ainda tem espaço no estômago daquelas pequeninas, ainda um grande espaço para tomar um grande milkshake, ou comer um Burger King banhado de muito refrigerante. E nessa hora até que eu entro na brincadeira, né? Eu gosto dessa parte, a parte mais legal. Tomar sorvete com os meninos, comer um sanduíche e tomar muito refrigerante. Deus tenha misericórdia de mim, meu Pai. Parece uma criança nessa hora. Um dia nossas crianças vão crescer, elas vão ter seus filhos, elas irão entender que o outro lado da vida é diferente, elas vão ver que o bolso também sangra. E elas vão ter uma outra tendência de observar a vida. Crianças amadurecem e crescem e vão assumindo responsabilidades que vão sendo entregues a elas ao tempo da vida. Elas vão entender que a vida não é só brincadeira e vão precisar entender lidar com os números, calcular as coisas. O sermão passado foi uma chamada à responsabilidade, quando a gente sai da infância para a maturidade na fé. Deixar de ser criança é deixar de ser menino e progredir na fé para o amadurecimento, para o crescimento de uma vida robusta espiritual, para que enfrentemos qualquer infortúnio que a vida pode nos trazer, alguns dilemas que a vida nos traz. Não ficarmos detidos somente nos rudimentos da fé, foi o que o autor disse para nós. Devemos progredir e ensinar uns aos outros a edificação. Temos que ser pessoas para a edificação. Ele disse que até uma certa altura, aquela certa altura, eles já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando uns aos outros. Eles deveriam já estar conhecendo as Escrituras com profundidade. E muitos não crescem a esse sentido, não progridem para levar outros a progredirem. O sermão passado foi uma exortação dura, mas a maturidade espiritual é uma coisa necessária. Deixarmos de lado a mamadeira para encararmos a feijoada. Porque tem muitas coisas profundas a respeito de Jesus que nós devemos conhecer, e para a absorção delas e a interpretação correta delas, se faz necessário a maturidade, faz necessário crescer espiritualmente. Então a gente não vai de fato entender muita coisa. Mentes de homens e mulheres maduros
aquilo que o autor disse lá no finalzinho do verso 14, quando ele disse que são faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós amadurecemos para isso, para fazer a leitura de todas as coisas, tanto as coisas que são boas, as coisas também que são más. No sermão de hoje, à noite, o autor vai nos exortar ao fato de, uma vez que ele já falou sobre abandonar a meninice, então agora ele vai nos encorajar. Primeiro, ele vai encorajar a crescermos, a progredir em crescimento. Depois ele vai nos levar a entender que o verdadeiro cristão, ele nunca retrocede da fé, como alguns entendem que seja possível alguém perder a salvação. O texto de hoje vai nos falar, o cerne nos traz esse entendimento. Porque algumas pessoas, deixando a fé, acabam trazendo vergonha pública ao nome de Jesus Cristo. E aquilo que o autor chama de ignomínia, essa vergonha, esse desdém. Depois ele vai fazer uma comparação metafórica com relação ao cultivo, e ele vai explicar alguns elementos do cultivo, terra, plantação, aqueles que permanecem na fé e que progridem produzindo para Deus, e aqueles que não foram salvos e estão sendo alvos de condenação. Então vamos colocar os nossos olhinhos no texto, como a gente sempre está fazendo, e abram, por favor, o capítulo 6. A gente vai introduzir o capítulo 6 de Hebreus hoje, e vamos fazer a leitura dos versos 1 ao verso 8, na ajuda do Espírito Santo, procurar entender o que o autor queria nos trazer como orientação bíblica. Pode ficar de pé para a gente ler essa porção da palavra de Deus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortais e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o entendimento, para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que, porém, é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e, portanto, está na maldição, e o seu fim é ser queimada. Oremos. Senhor, te bendizemos pela leitura da tua palavra. Nos traz clareza, Senhor, ao que o texto nos diz, nos dá, Senhor, compreensão, ilumina nosso coração, cumpre o teu propósito nessa noite. Que a tua palavra seja enviada com a autoridade que ela mesma tem e que ela produza, Senhor, o fruto necessário no coração de cada um que está aqui, a começar de mim, Senhor, e de todos os nossos irmãos que nos acompanham presencialmente e outros irmãos que estão conosco na transmissão do culto essa noite. Rogamos estas bênçãos, nos dá clareza, Senhor, e entendimento da tua palavra. Amém. Podeis sentar? Muito bem, meus irmãos, o primeiro verso 1, e também até o verso 3, que introduz esse capítulo 6, depois daquela dura repreensão que falamos no sermão passado, quando nós falamos de não sermos mais infantes espirituais,
concernente às profundezas de Cristo, porque nós precisamos conhecer a Jesus profundamente. O autor ele retoma agora a sua fala e ele vai usar estes versos para encorajar os irmãos. Como eu disse, o sermão ele está dividido aí em duas grandes partes. Essa primeira parte é o encorajamento para aqueles que estão progredindo na fé. E depois o ensino que ele vai mostrar sobre a doutrina da perseverança dos justos, né? Que quem é salvo não perde a sua salvação. Então o autor sagrado ele vai estabelecer uma conexão semântica aqui no texto. Ele inicia o capítulo 6 usando uma conjunção, que é essa conexão semântica. A gente sabe que a conjunção tem esse poder gramatical de ligar os fatos. É uma conjunção coordenada aqui, explicativa no texto. Ele vai dar razões e explicações por que não devemos mais ser meninos. Por isso é a conjunção aqui que aparece no texto. É esse detalhe muito importante, irmãos, olhar o texto gramaticalmente, porque se você entende esse por isso, uma condição semântica no texto, então nossos pés ficam bem presos ao que o autor vai continuar falando. A gente não vai aqui voar para outro canto ou fazer uma interpretação equivocada, como alguns fazem aí do verso 4 em diante. Então, por isso que? Por isso se refere ao que ele falou no parágrafo anterior, deixarmos de sermos meninos na fé. E uma vez deixando as fraldas espirituais, ou melhor dizendo, né, como o texto mesmo usou, a linguagem, deixando o leite, devemos progredir. Devemos deixar o leite e encorajar os nossos irmãos à maturidade na fé. E, para tanto, ele vai dizer, põe os olhos no texto, por isso, você já sabe porque o por isso, porque não pode ser mais criança na fé, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Olha, irmãos, que colocar à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo não significa dizer, esta frase, essa sentença aqui, não significa dizer que os conhecimentos basilares da pessoa de Cristo sejam insignificantes. Colocar à parte não significa desprezar. O autor está querendo dizer que este conhecimento elementar, que chamamos de rudimentar, tem o seu lugar e tem o seu momento, bem apropriado. E uma vez atingido a maturidade, deixando a mamadeira, o leite, não podemos mais ficar lançando mão de tais elementos rudimentares que estão reservados para aqueles que estão iniciando a fé, que estão começando a conhecer a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai apresentar uma pequenina lista de tais elementos, ele não está sendo exaustivo, mas ele vai apresentar uma pequena lista de alguns detalhes que não podemos ficar lançando mão, porque o crente que amadureceu, ele já domina essas coisas. Lembra do texto passado? A essa hora você já deveria ser mestre. Então ele já domina algumas coisas, ele não precisa mais ficar lançando mão dessas coisas de forma necessária, dessas coisas basilares assim. É a hora, irmãos, que nós amadurecemos e nós já dominamos muitos aspectos doutrinários, já estão conosco e a gente não precisa ficar lançando mão para escrutinar, a gente já tem domínio. Então a fé que você amadureceu já lhe deu domínio sobre alguns termos, alguns fundamentos da fé, que se for perguntado você já sabe dizer de bate pronto. Vamos ver essa listinha que ele coloca aqui bem diante dos nossos olhinhos e que estavam bem diante dos olhinhos dos nossos irmãos, dos leitores do primeiro século, quando foi escrito esse texto para eles. Ele diz, põe os olhinhos no texto. A listinha começa, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortais. Então, alguém que amadureceu, ele sabe, ele é encorajado porque ele sabe que o seu arrependimento nunca dependeu da lei. Ele já entendeu isso.
Lembrem que aqui são hebreus que saíram do judaísmo e entraram no cristianismo. Eles precisaram aprender que a salvação não é pela lei, é pela fé, pela graça. Eles já dominam isso. A obra expiatória de Cristo, os méritos de Jesus Cristo, eles já sabem que a vida que eles hoje obtiveram procedem somente dos méritos de Jesus Cristo. Isso é ponto facultativo para que todo crente maduro. Ele tem plena consciência de que um dia estava morto em seus delitos e pecados, como Paulo fala em Romanos 6:23. E ele sabe que em Jesus Cristo ele obteve verdadeira salvação, não está nos atos dele. Ele vai dizer, e da fé em Deus, não lançando mão de novo da base do arrependimento, como era descrito na lei, mas agora somente em Cristo Jesus, e da fé em Deus, que é outro pontinho aqui dentro dessa listinha. Cristão experimentado, ele já tem conhecimento suficiente para entender que a fé em Deus é a mesma fé em Cristo. Que quem crê em Deus, crê naquele que ele enviou também. Ter fé no Filho é ter fé no Pai, ter fé no Pai é ter fé no Filho de Deus. Quero que vocês abram comigo para trazer mais iluminação ao que eu estou dizendo aqui neste ponto. Em João capítulo 12. João capítulo 12, a leitura do verso 44 ao verso 50, eu vou ler na versão NVT. Olha o que nosso Senhor Jesus disse. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês crerem em mim, não crerão apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quanto vem a mim, vem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aquele que me ouve, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo. Nesse primeiro ponto aqui, ele veio para isso, para morrer. Ele não veio para o julgamento eterno ainda. Isso ele virá, montado num cavalo branco, no seu determinado momento. Mas nesse ponto aqui, ele veio para anunciar o evangelho e salvar pecadores. E não para julgá-los. Mas todo aquele que me rejeitam e desprezam a minha mensagem, serão julgados no dia do julgamento. Pela verdade que vos tenho falado, ele vai julgar. Esse dia. Não falo com a minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei o mandamento que dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o Pai me mandou dizer. Quem crê em Jesus, crê no Pai que o enviou. Nessa listinha que o autor em Hebreus está falando para os seus irmãos, ainda aí no verso 2, segue algumas informações preciosas também. O ensino de batismos e a imposição de mãos. É outra coisa elementar, que o crente maduro já domina isso e já está encorajado nesse sentido. Na primeira leitura, batismo pode vir à nossa mente logo o descer as águas, a ordenança. Logo a gente pensa nisso. Mas essa expressão grega, baptismo, ele é mais abrangente, irmãos. Fala de uma lavagem e uma purificação interior. É isso que o autor está querendo dizer aqui. Por quê? Porque os hebreus tinham, na sua tradição do judaísmo, muitos ritos de purificação de pecado por lavagem de água. E a lei apontava para algo maior, e eles cumpriam isso, eles faziam isso. A purificação que eles usavam por lavagem com água apontava para a pureza do coração, a purificação do homem interior. A tradição, lavar as mãos antes de comer, eles tinham essa tradição de lavar as mãos antes de comer, era uma coisa, apontando sempre para o novo nascimento, apontando sempre para uma regeneração. É evidente que o batismo, para nós que somos cristãos, comunica que nós morremos para o mundo e renascemos para Deus. Mas a ideia aqui, no autor, em Hebreus, quando ele fala de batismo, é a purificação que nós obtemos pela graça em Jesus. É a limpeza que tivemos, não pelos ritos da lei, mas pela fé
em Cristo pelo que Jesus Cristo fez. O crente maduro dizia então, ou deveria ter o discurso: Cristo me purificou. Eu fui lavado verdadeiramente pelo sangue de Jesus. Assim como nós dizemos hoje, o sangue de Cristo alvejou as minhas vestes. Eu sou uma nova criatura porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. É o que nós falamos. Nesse batismo, purificação de vida, por assim dizer, nesta ação e por fé, pelo que Cristo fez em nós. E sobre a imposição de mãos? O que seria essa imposição de mãos? Que os irmãos já deveriam dominar isso no aspecto do cristianismo. Primeiro sentido seria: todo judeu, quando levava um animal para ser sacrificado, o que ele fazia, irmãos? Ele levava o seu animal diante do sacerdote e ele colocava as suas mãos sobre o animal. E quando ele colocava as suas mãos sobre o animal, não era um simples ato que não comunicasse nada. Tocar no animal era dizer: eu me identifico com este animal, ele está pagando o preço no meu lugar. Ele está pagando a condenação no meu lugar. Aí o sacerdote imolava aquele animal e fazia a expiação do pecado. No cristianismo, não é mais assim. No cristianismo, nós nos identificamos com quem? Com o Cordeiro Santo de Deus. Todo cristão que saiu do judaísmo e entrou no cristianismo, ele já deixou de lado os sacrifícios. Ele não precisa mais levar animais para serem imolados ao sumo sacerdote. Ainda existia sacerdote, sumo sacerdote nessa época aqui, mas no cristianismo isso não é necessário. Eles estão identificados com Jesus. Nós estamos identificados com Jesus. As nossas imperfeições já foram colocadas em Jesus. É como que todo o cristão, todo judeu piedoso, todos nós aqui, meus irmãos, pudéssemos olhar com fé para Cristo, que é o Cordeiro de Deus, e como que se a gente estivesse estendendo as nossas mãos e tocando no corpo ensanguentado de Jesus, deslacerado de Jesus, aquele corpo que foi totalmente destroçado em nosso favor. É como que se a gente chegasse até esse corpo, até Cristo, até o Cordeiro, tocasse nele e dissesse: Senhor, estou identificado contigo. O Senhor é o Cordeiro que tomou as minhas maldições, o meu castigo, que me traz a paz, foi colocado sobre ti. Eu me identifico contigo. O cristão maduro está identificado com Jesus. Então, essas coisas elementares, meus irmãos, os discípulos já deveriam ter muito domínio, essa conexão. Vocês lembram também o outro ponto, que seria essa imposição de mãos? Vocês lembram do episódio que Jesus recebeu algumas crianças, que alguns papais e mamães levaram algumas crianças para que ele impusesse as mãos e abençoasse? A imposição de mãos era uma tradição também entre os judeus. Eles buscavam isso, eles queriam isso, que os sacerdotes, os rabinos fizessem isso, impusessem as mãos sobre eles para abençoá-los. No cristianismo, entendemos que a nossa bênção não está na imposição de mãos de homens, está no fato de estarmos debaixo da mão de Cristo, Estamos curvados debaixo da mão de Jesus. Então temos pastores, um pastor é empossado, sim, tem a imposição de mãos, mas nós já sabemos que a mão que nos guarda e que nos conduz é a mão de Cristo. Essas coisas já deveriam ser bastante dominadas por eles. E aí o texto ainda continua dizendo, nessa listinha, ele fala no verso 2 ainda, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Todo judeu já sabia que haveria ressurreição e eles criam nisso. Como também eles acreditavam que haveria um castigo eterno, que é o julgamento que Deus vai dar a todo aquele que não teme a Ele. Mas o cristão entendeu por fé que a ressurreição, ela se dá em 2 pontos. Enquanto o judeu apenas esperava que na guarda da lei, um dia, se ele fosse uma pessoa que guardasse toda a lei, ele voltaria à vida. O cristão entendia que primeiro, enquanto se vive, se arrepende dos seus pecados, lava os seus pecados no sangue de Cristo, e aí ele se identifica com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Então o cristão entende que ele já ressuscitou. Você já ressuscitou dos mortos. Amém? Porque pela fé, seus pecados foram lavados
e você se identificou com Cristo, e você morreu com Cristo e reviveu com Ele. É o que Paulo diz. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, em Romanos capítulo 3, ele fala isso também em Romanos capítulo 6 e em outras passagens. O outro domínio sobre a questão da ressurreição, que é enquanto vida, arrependido dos pecados, possuímos nova vida, é a ressurreição do corpo. Então, se o espírito já renasceu em Deus, ainda aguardamos uma outra ressurreição que é do corpo. É aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, ou o que é mortal se revestirá de imortalidade. O que é corruptível que se revestirá de incorruptibilidade. O que é isso? O corpo do irmão que já morreu se corrompeu e um dia voltará à vida para a incorruptibilidade. Não será mais destruído, né? E o que é mortal se revestir de imortalidade é o irmão salvo que ainda está vivo e que no arrebatamento vivo será transformado. Aquilo que é mortal não provará a morte, será revestido da imortalidade. Entenderam esse ponto? Ficou claro? Corruptível se revestir de incorruptibilidade é o cristão que já morreu vai ressurgir dos mortos para que o seu corpo, que foi corruptível, que já virou pó, que já virou lama, que já não existe mais, seja salvo. O vivo, que será arrebatado, que é mortal, que ainda não se corrompeu, não será morto, será revestido de imortalidade, um novo corpo, um corpo glorioso. Deixe-me ler com vocês Filipenses capítulo 3, versículo 10 ao versículo 11. Bom, são coisas que a gente já precisa dominar com maturidade na fé, viu, irmãos? Filipenses capítulo 3, versículo 10 ao versículo 11. Paulo diz assim, quero conhecer a Cristo, eu quero amadurecer mais, eu quero me tornar mais profundo no conhecimento de Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que, de alguma forma, alcance a ressurreição dos mortos. Isso é maravilhoso, né? É o que nós devemos ter no nosso coração, no nosso sentimento aqui. Então, irmãos, essas coisas rudimentares da fé, nós já devemos dominar a essa altura. É isso que ele vai dizer no verso 3, Isso faremos se Deus permitir. Não iremos mais ficar lançando as mãos sobre essas coisas. Vocês já devem dominar. Eu só vou fazer isso se Deus permitir. No entanto, vocês já devem crescer e serem levados por Deus para o que é perfeito. Foi o que ele disse lá no final do primeiro verso, do verso 1. Nós já amadurecemos, então devemos continuar progredindo para o que é perfeito, para o amadurecimento, para o crescimento de uma fé robusta. Agora vamos ao verso 4 e ao verso 6. Já concluí com vocês essa primeira parte, que é essa dedicação que o autor está dizendo, cresçam, amadureçam, vocês já têm alguns conhecimentos que vocês devem dominar. Agora vamos ver o versos 4 ao verso 6, onde ele vai nos mostrar, irmãos, a doutrina da perseverança dos justos e dos santos, onde entendemos que um verdadeiro salvo, ele não perde a salvação. Você sabia disso? O verdadeiro salvo, ele não perde a salvação. Então é importante eu fazer a pergunta, por que ele não perde a salvação? Já se deu conta disso? Porque você que é verdadeiramente salvo não perde a salvação? Porque nós não fomos aquele que pagou por ela. Você não pagou o seu resgate. Foi Cristo que comprou com o seu precioso sangue a sua vida e é Ele que sustenta a sua vida em eternidade que Ele lhe outorgou. Por que você não perde a salvação? Porque Jesus pagou por sua vida, por sua alma, e Ele sustenta o pagamento que Ele fez. Não é você. Por isso que você não perde a salvação. Não foram as nossas boas obras. Isso é um outro ponto. Não são elas. Não é se você acorda hoje bem e você está salvo, ou você acorda amanhã mais entristecido e você se sente perdido. Não é aquela florzinha, né, que alguns já ouviram essa experiência. Um dia é o bem me quer e o mal me quer, né? Um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido, a margaritazinha, né? Então, não é isso. Fomos salvos, Deus conserva a nossa salvação. Nós somos guardados. O verdadeiro cristão, ele eternamente está salvo em Cristo porque primeiro Jesus o escolheu para isso. Jesus escolheu você e te salvou. Então você estava morto nos seus pecados e Jesus te amou quando você ainda era pecador miserável. E aí ele quis te salvar.
Deus enviou o seu Filho para te resgatar, porque Ele quis te salvar. Não, você nem queria a salvação, você nem entendia a salvação, você nem imaginava os desdobramentos da salvação, e Deus te amou e te salvou. Isso é graça, irmãos. Isso nos humilha. Isso leva a gente a se curvar diante dele e dizer: obrigado, Senhor, e ter uma vida de devoção a Ele, ter uma vida responsável diante de Deus. E porque nós somos salvos e a nossa salvação não se perde, isso não implica que nós devemos viver ou podemos viver de qualquer maneira. Não. Uma vez que você entende que Ele te amou e quis te salvar, embora você não tivesse nenhum mérito que chamasse a atenção de Deus para te resgatar, Ele fez isso pelo beneplácito do seu poder. Ele quis e pronto, pela sua soberania. Uma vez que você entende isso, você vai viver com Ele em louvor e gratidão. Você não vai querer viver pecando, porque você sabe que Deus te amou quando você não merecia. Eu conheço uma irmã que sempre, quando eu pergunto a ela como é que você está, ela diz, uma serva de Deus: estou bem melhor do que eu mereço. Porque quando ela me responde assim, estou bem melhor porque eu mereço? Porque quando eu pergunto como é que você está, ela lembra: eu deveria estar no inferno, mas Deus me tirou de lá, pela graça do seu Filho. Eu estou bem melhor do que eu mereço. Cada um de nós aqui. Deixe-me ler um verso para vocês, antes de a gente entrar propriamente no texto do versículo 4 ao 6, né? Que a gente vai detalhar isso. Mas deixa eu abrir com você João capítulo 6, verso 39 ao verso 40, que mostra aqui essa perseverança dos justos. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, em sua soberania e graça irresistível, Ele é que guia o coração dos santos, dos santificados, e guarda o teu coração até o fim. Deus guarda o teu coração até o fim, porque Ele é poderoso para fazer isso, tá bom? Então vamos ao texto. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos que Ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscite no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade do Pai. Que ninguém se perca. Veja aí agora o capítulo 10, verso 28 ao verso 30. Lendo na NVT. Eu lhes dou a vida eterna. Está vendo essa primeira sentença aqui? Eu lhes dou a vida eterna. Você recebeu a vida eterna. E uma vez que você recebeu a vida eterna, o texto prossegue: e elas nunca morrerão, nunca perecerão, não perderão a vida eterna que Deus deu. Deus te deu a vida eterna, Ele garante a vida eterna. Você nunca perderá. Ninguém pode arrancá-las de minhas mãos. Ninguém tira as ovelhas de Jesus das mãos de Jesus. Por quê? Pois o meu Pai as deu a mim, e Ele é poderoso, é mais poderoso do que todos. Amém? Tua vida está sustentada nas mãos de Cristo. Cristo está com a tua vida nas suas mãos. Ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Então, o Pai deu, o Filho sustenta. Deus sustenta. Deus garante a salvação. Vamos para mais um texto, por favor, irmãos, para trazer mais luz a isso. Vamos a Romanos capítulo 30. Romanos capítulo 30. A gente vai ler o verso 28 e 30. Depois a gente vai pular para o verso 38 e 39, tá bom? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente sempre diz isso, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente usa esse texto muitas vezes em muitas coisas da nossa vida. Mas está aplicado no termo de redenção, de salvação. Porque ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Somos salvos para nos parecermos com Jesus. Ele nos sustenta para que nós pareçamos mais com Jesus.
a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aqueles que Deus escolheu para salvar, aqueles que Deus amou e quis salvar, ele justificou essas pessoas. E a gente já sabe que justificação aqui é ser declarado inocente. Ele chamou você de inocente. A esse que o chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Nós aguardamos ainda esse ponto, seremos glorificados ainda, mas na mente de Deus isso já existe, já é uma realidade nossa. Nosso corpo já é glorificado, porque nós não perdemos a salvação. Agora vai para mais à frente. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem nada neste mundo que possa nos afastar da salvação que Deus nos deu. Então, seja o que for, ele dá uma listinha aqui, nada pode nos separar, irmãos. Em outros textos e em outras passagens, mostra a segurança da salvação que reside em Deus e no seu Filho. E dessa maneira, nós que fomos regenerados pelo Espírito Santo, você que me ouve aqui, e é nova criatura, a tua salvação está guardada e selada em Deus. Você não precisa ficar preocupado quanto a isso. Agora vamos ver os versos em Hebreus, verso 4, 5 e 6. Ele vai mostrar aqui, irmãos, no verso 4, 5 e 6, que este exemplo que ele está mostrando aqui não são o exemplo daqueles que amadureceram a fé porque nunca foram salvos. Vamos lá? É impossível, pois, verso 4, que aqueles que uma vez foram iluminados. É impossível, pois, que aqueles que um dia foram iluminados. Iluminação aqui não está falando de salvação, está falando do ensino a respeito das coisas de Deus, que são transmitidas a todos os homens. Todos os homens têm recebido luz e clareza a respeito de Deus. Até a própria criação comunica isso. A criação revela que existe um Criador. No entanto, essa revelação ou essa iluminação de que existe um Criador não é suficiente para salvá-los. Não é. Então, ser iluminados a respeito do conhecimento de Deus necessariamente não significa que foi salvo. E no meio da igreja existe muita gente assim. Vocês já viram um joio e um trigo que parece muito e se confunde? Então, existem pessoas que parecem que foram iluminadas para a salvação, mas não foram iluminadas para a salvação. É o crente nominal. É o crente que está na igreja, mas ele é nominal. Ele parece ser crente. Tem a casca de crente. Tem toda a indumentária cristã, mas não é de Cristo. Não pertence ao Senhor. Não é salvo. Aí o texto continua. E provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Uma pessoa que parece ser um cristão, mas de fato não é, muitas vezes ele pode ter experimentado, esse provar aqui é a palavra experimentar, ele pode ter experimentado coisas extraordinárias. Você já se deparou com isso? Alguém que pode ter experimentado muitas coisas, recebeu alguns milagres, respostas de oração, dádivas que Deus deu, efeitos de graça que Deus concede. Então, muitas pessoas podem provar de dons celestiais e serem participantes do Espírito Santo na convivência com os irmãos, os santos salvos se beneficiarem de muitas coisas, mas, de fato, ainda não são salvos. Estão ali, estão gozando de alguns benefícios, mas não são salvos. Verso 5, ele continua dizendo, e provaram, mais uma vez ele está usando a palavra provaram para dizer experimentar, né? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então ele está dizendo aqui, provaram, eles experimentaram. Crentes nominais também podem experimentar até da boa palavra. Ouvir sempre a boa mensagem. Gostar de ouvir boas pregações. Ter contato com isso sempre. Olha,
crente nominal pode até pregar o evangelho, você sabia? Crente nominal pode até convencer pessoas pela pregação do evangelho. Claro que é o Espírito Santo que faz isso. Estou usando a expressão de que ele pode ser até um pregador do evangelho, um pregador eloquente do evangelho, mas nunca um salvo. Eu já vi nessa minha pouca caminhada, assim, no sentido de ministério e formação ministerial, ouvi já alguns exemplos de muitos pastores que se converteram quando... muitos seminaristas que se converteram no seminário, mas já possuíam 10, 15, 20 anos de igreja. Outros pastores que já tinham anos de crente, mas se converteram depois de serem pastores, de conduzirem muitos outros a Cristo. Ainda não eram nominais, eram crente nominal. Então, irmãos, as pessoas podem até provar da boa palavra, estar no nosso meio, mas ainda assim não ser verdadeiramente salvo. Como é que a gente reconhece isso, irmãos? Muitas vezes não dá para reconhecer isso, porque o joio se confunde no meio do trigo. Vamos lá. Judas Iscariotes foi um grande exemplo disso que eu estou falando para vocês. Judas Iscariotes, ele andou com Jesus. Judas Iscariotes realizou muitos milagres. Judas recebeu o poder do mundo vindouro. Judas provou dos dons celestiais. Judas pregou o evangelho. Ele fez muitas coisas, mas Cristo nunca foi o seu Deus. O que Judas fez? Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Quando Judas entendeu que Jesus não era aquele Cristo que ele esperava, o que ele fez? Ele vendeu Jesus para lucrar alguma coisa. Esse homem nunca foi verdadeiramente salvo. A Bíblia diz que ele era o filho da perdição. E estava ali no meio dos apóstolos. Era um dos 12, foram chamados por Jesus, mas ele nunca foi salvo. Abram comigo em Mateus 7, 21 a 23. O nosso mestre disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus disse isso. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? São os nominais. São como Judas. Fizeram essas coisas. Então eu lhe direi, Jesus vai dizer isso. Claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, irmãos, no meio de uma igreja, existe isso, pessoas que são nominalmente cristãs e que não foram verdadeiramente salvas. Agora veja o verso 6. O autor está falando essas coisas para que os irmãos tenham a percepção da maturidade cristã e da seriedade de ser um crente verdadeiro. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. A ideia aqui é apostasia. E primeiro você precisa entender, irmãos, que essa palavra cair aqui é que eles foram descaminhados. Eles nunca foram salvos, eles se descaminharam. Eles provaram isso fazendo o quê? Virando as costas para a cruz. Eles rejeitaram a cruz. Eles crucificaram para si de novo o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia. Eles desdenharam do que Jesus fez na cruz. Então, quando você tem alguém na ambiência da igreja que deixa a ambiência da igreja e se afasta da igreja, eles estão virando as costas para a cruz, para a mensagem de Jesus Cristo, e eles estão expondo o Filho de Deus à vergonha pública. Eles nunca foram salvos. Eles fazem isso conscientemente, porque conscientemente eles provaram todas aquelas coisas que vocês já viram aqui que o autor disse. Eles foram descaminhados, ou seja, eles estavam próximos da salvação, mas não eram salvos. Sabe, você está perto da porta e não puder entrar? Então, irmãos, um apóstata não é aquele que um dia foi salvo.
Grave isso, viu? Um apóstata não é aquele que um dia foi salvo e perdeu a salvação, não. Porque um apóstata nunca foi salvo. O apóstata é aquele que voltou atrás, que estava caminhando perto, provou do mundo vindouro, foram iluminados, viu a salvação de longe, mas não foram alcançados por ela, não foram salvos. Por isso eles voltam para a sua verdadeira identidade. Quem não é salvo verdadeiramente, volta para a sua identidade de origem. Pecador perdido. Somos pecadores, todos nós aqui, eu e todos vocês, mas somos pecadores salvos pela graça de Deus, e estamos confirmados no sangue de Jesus. Mas o pecador que não foi regenerado, ele volta para a perdição, ele volta para os seus passos de perdido. Abram comigo um outro texto, por favor. 1 João capítulo 2, versículo 19. Essas pessoas que se desencaminham da fé, elas nunca estavam associadas com Jesus. Eles nunca se associaram com o sacrifício de Jesus. Aí João, o apóstolo, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Estavam conosco aqui, mas nunca eram nossos, um dos nossos. E saíram do nosso meio. Eu não estou dizendo aqui aquele irmão que sai da comunhão para ir porque viajou, foi para uma outra igreja, não entendia que era compatível a doutrina que aqui é ensinada, e ele vai para um outro lugar onde ele se sinta mais confortável. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando daquele que vai para o mundão mesmo. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele está falando num contexto daqueles que eram falsos profetas, anticristo. Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então acontece dentro de uma igreja, pessoa que parece mesmo ser cristã, mas não é de fato, e um dia deixa o convívio e volta à prática do mundo, porque nunca foram redimidas, regeneradas. Agora veja o verso 7 e verso 8, que o autor vai usar essa metáfora para dar mais lucidez ao que ele estava dizendo. Você já entendeu aqui que ele não está falando de perda de salvação. Até aqui você viu que o autor disse: aqueles que parecem serem crentes e não são, olha o que eles fazem, isso e aquilo outro. Agora vamos ao verso 7 e 8. O autor vai mostrar que a bênção segue aqueles que respondem positivamente o evangelho e a maldição segue aqueles que rejeitam a mensagem da cruz. Então, no verso 7, porque a terra que absorve a chuva e frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. A metáfora do cultivo, né? São os salvos que estão progredindo na fé. Eles estão sendo lavados, eles foram lavados pelo sangue de Cristo, estão progredindo na sua salvação, estão crescendo no conhecimento de Deus, a graça de Deus está alcançando o seu coração dia após dia, o conhecimento de Deus está sendo cada vez mais aprofundado, eles são alvo das dádivas divinas e eles produzem muitos frutos por conta disso. O verdadeiro cristão vai produzir na terra, é uma terra fértil produzindo o tempo inteiro, irmãos, todo momento. Produz perdão, produz arrependimento, produz conciliação, produz amabilidade. Todo o fruto do Espírito Santo é patente, é visto na vida de um verdadeiro crente. E o verso seguinte fala daquele que é perdido mesmo, que não manifestou o fruto de salvação. Se produz fruto, se essa terra produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E seu fim é ser queimada, ou seja, aquela terra que é infértil, que não produz a causa do Evangelho, porque não foi iluminado pela obra do Espírito Santo, por fim para a vida eterna, ela será destruída, ela é rejeitada. Ela mostra que foi rejeitado porque ela rejeitou a cruz, então é uma terra árida, não consegue produzir nada. O máximo que produz é o quê? Espinhos e abrolhos, que é sinal de maldição. É uma vida que não é continuada em Deus. Em outras palavras, seus próprios atos lhe mostram que eles são perdidos e o fim deles será tormento eterno. Posto o texto, eu quero fazer uma aplicação com vocês.
bem pertinente. O que devemos fazer diante dessa realidade? De algumas pessoas que estão no nosso meio, ou que estavam em nosso meio enquanto a fé. Pessoas que são entes queridos, um cônjuge, um filho, alguém da nossa intimidade, um amigo muito próximo, que viveu na ambiência da fé, da igreja, e que já não estão mais conosco. Que já faz muitos anos que foram descaminhados. Se descaminharam, na verdade. Pessoa que cresceu, como dizemos, no berço do Evangelho, e hoje já não estão mais aqui. Como é que a gente trata essas pessoas? Elas nunca foram salvas. Essa é a verdade. Elas nunca foram verdadeiramente salvas. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira, irmãos. Porque se fossem verdadeiramente salvas, estavam aqui sustentadas em Cristo. Não teriam se afastado. Pessoas que têm até o respeito, elas estão lá, mas elas têm até um certo respeito, têm um certo temor ao Evangelho, mas não estão salvas. Este temor não é suficiente. Elas não estão salvas. A primeira coisa que devemos fazer por certo, com essas pessoas que nunca foram salvas, por mais tempo que elas tenham passado junto conosco, tem pessoas que participaram até, mas já não estão mais aqui. Passou a infância, a adolescência, a juventude, resolveu sair do convívio da igreja. Pessoas assim nunca foram verdadeiramente convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Estão ainda mortas nos seus pecados. Essa é a realidade. E se elas não se arrependerem onde elas estiverem, não se arrependerem dos seus pecados, por obra do Espírito Santo, receberão o castigo eterno. Filho de crente necessariamente não é crente. Eles têm a sua responsabilidade. A gente não pode julgar um ao outro. O pai ser julgado porque o filho não é crente. O pai tem a responsabilidade de ensinar a verdade. Abrir o coração é a obra do Espírito Santo. Se ainda não abriu o coração, ou porque não é o tempo ainda determinado para que isso aconteça, ou talvez essa pessoa nunca realmente seja encontrada por Deus para a salvação. Eu sei que é duro dizer isso, meus irmãos, mas é a realidade. A gente costuma dizer que algumas dessas pessoas estão desviadas, né? A gente diz isso, se desviaram, mas ele vai voltar porque no coração a semente está lá. Não está não, irmãos. Ele teve no ouvido apenas, mas não desceu no coração. Quando chega no coração, irmão, a mudança de vida, a transformação, está até aqui, mas não está lá no coração, como a gente às vezes romantiza dizer. Não está. Se em algum momento os desviados fossem de fato verdadeiramente crentes, que se afastaram, que se enfraqueceram, porque a gente pensa logo assim, eles enfraqueceram, pastor. Eles se desviaram porque enfraqueceram, foram vencidos pela tentação e se afastaram, mas estão lá, um dia Deus vai trazer de volta. Deus só vai trazer de volta a comunhão se forem verdadeiramente salvos. Olhe direitinho para a vida deles e você vai ver direitinho nos passos de cada ato deles o seu verdadeiro fruto. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então não tem como um salvo estar no mundo produzindo coisas santas. Não tem como. Olha direitinho para isso. Eles nunca nasceram de novo. Então o verdadeiro crente, salvo, ele pode até enfraquecer. Você pode até ficar fraco. Você pode até enfraquecer na fé. Mas você nunca vai deixar a comunhão da igreja. Você nunca vai abandonar. Porque você sabe que o sustento está em Cristo. O renovo está em Cristo. Cristo vai te levantar. Cristo levanta o crente caído. O crente que está fraco, Deus levanta e sustenta. Ele não abandona. Ele não é um apóstata. O verdadeiro crente não é um apóstata. Então, entendendo claramente isso, irmãos, o que a gente deve fazer? Eu sei que muitos de vocês têm pessoas do convívio, da família que um dia esteve aqui e já não está mais. Eu tenho meus irmãos
Eu tenho alguns irmãos, tipo, o pai e mãe, são 3 irmãos, todos estão no mundo, mas todos desde criancinha participavam da igreja. E quando cresceram se descaminharam. Nunca foram verdadeiramente salvos. Quando estão passando por alguma aflição, pede oração, pede que a gente faça uma corrente de oração, que a gente faça um culto na casa, mas não querem compromisso com a verdade. Não querem relacionamento com Deus. Estão caminhando para a perdição, a menos que se arrependam. O que a gente deve fazer, irmãos? Levar esses nomes a Deus em oração. E pedir a Deus que verdadeiramente os convença do pecado, da justiça e do juízo. Você deve levar o evangelho a eles, você deve pregar o evangelho para eles e permitir que eles ouçam mais uma vez a mensagem que pode salvá-los. E Deus fará a obra de regenerar o coração ou não dessa pessoa. Se ele é escolhido, Deus vai salvar. Deus vai perdoar os seus pecados, eles confessarão a Cristo e eles virão a arrependimento e fé. Seja seu filho, seja seu marido, seja sua esposa, você deve orar por eles. Você tem que clamar a Deus. Salva, Senhor, este pecador. Tenha misericórdia dele. Viveu tanto tempo aqui conosco, mas provou que nunca foi teu salvo, teu escolhido. Provou que ainda não tinha obtido salvação. Salva, Senhor, purifica o coração dele. Talvez essa pessoa ouça a mensagem pregada e ela possa render-se a Cristo. Talvez você que ouve aqui essa noite esteja assim, com dúvida da tua salvação, inseguro quanto a isso. Se você foi verdadeiramente salvo, saiba disso, que a fé é sustentada, a tua salvação é sustentada pela fé em Jesus Cristo. Isso não é pelo que você faz. E você que está aqui, ouve, acompanha essas mensagens e que ainda não tomou uma posição de reverter esse caminho que você está trilhando de morte e destruição, é a hora que você tem. Em Jesus Cristo, você pode receber a nova vida, você pode receber a graça perdoadora do Senhor, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Renda-se a Cristo e Ele lhe dará a segurança da salvação. A segurança não está no que você faz, somente se você crê em Jesus Cristo. Isso é suficientemente necessário para que você veja a glória e um dia habite na glória eterna com Ele. Que Jesus Cristo abençoe teu coração, fortaleça a tua alma, salve os perdidos e confirme no coração do eleito sempre a salvação. A nossa salvação não perdemos porque ela é sustentada em Jesus. Bem, vamos ficar de pé? Convido os irmãos do louvor para vir fazer a parte de finalização. Deixa eu fazer uma oração com vocês, irmãos. Senhor, é importante ouvir a mensagem da Tua palavra, dar ouvidos a ela. É o Senhor que nos convence, pelo Espírito Santo, das Tuas sagradas letras. É o Senhor que nos sustenta a vida eterna, que nos garantiu em Jesus Cristo, a qual aguardamos os céus de glória, novo céu e nova terra, essas dimensões, Senhor, que nós ainda não conhecemos, mas que cremos que viveremos. E o Senhor tem nos sustentado a fé. O verdadeiro cristão que está aqui, ele é sustentado por Ti. Sua vida progride em crescimento porque ele tem a fé salvadora no seu coração. Ó Deus, traga esse convencimento e essa convicção àqueles que são Teus e não vivam, Senhor, em um momento das suas vidas achando que são salvos e em outro momento achando que são perdidos, porque a vida da salvação eterna não reside no que fazemos, mas sim pelo que o Teu Filho, Jesus Cristo, fez por nós. Também, ó Deus, aqueles que estão aqui, que ainda não têm um pacto contigo, um elo com o Senhor, possam se arrepender. Aqueles que estão distantes, afastados da comunhão porque nunca foram salvos, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Eles precisam de arrependimento para a vida eterna. Senão morrerão, Senhor, nos seus pecados. Ó Deus, tem misericórdia deles. Salva, mesmo aqueles, Senhor, que passou tanto tempo conosco aqui e já não estão. Usa-nos para pregar o Evangelho, para anunciar, Senhor, a graça de Cristo mais uma vez a eles. E o Teu Espírito Santo, fazendo a obra de levar ao coração, gerando o novo nascimento, Senhor. Nos faz também ter a convicção de que
Existem coisas elementares que nós não podemos ficar lançando mão o tempo inteiro, porque a essa altura nós já devemos dominar como crentes maduros. Faz assim, Senhor. Abençoa a nossa igreja e o nome de Cristo seja sempre, sempre glorificado em nosso meio. Amém.